Ora, muito boa tarde a todos, mais uma vez. Obrigado pela vossa presença neste nosso encontro sobre o webinar, neste nosso último webinar desta série de 7 webinars que já fizemos sobre o Arduino Student Kit. E hoje vamos então ver aqui a última atividade. Antes disso, como normalmente fazemos no início, só referir que estes webinars estão a ser feitos pela Arial Editores, que é distribuidor oficial da Arduino Education em Portugal, tal como é também de muitas outras marcas, no fundo de tudo o que é necessário para uma escola. Hoje, no nosso último webinar, vamos trabalhar um segundo projeto aberto, ou pelo menos uma parte deste segundo projeto aberto. O nosso primeiro projeto aberto tinha a ver com as luzes festivas. Este é um segundo projeto aberto, que tem a ver com a criação de uma estufa inteligente, utilizando as ferramentas que traz este Arduino Student Kit. Dar-vos as boas-vindas a todos, onde quer que estejam aqui no nosso Portugal, Madeira incluído. Daqui a um bocadinho vou tentar perceber de que forma é que vocês estão em termos de temperatura. Daqui a um bocadinho vamos tentar perceber todos qual é a temperatura que vos rodeia. Referir apenas muito rapidamente o que é o Arduino Student Kit. Já fizemos algumas das atividades. É um kit que é projetado para alunos com idade igual ou superior aos 11 anos. Este conjunto tem componentes de hardware, traz a placa Arduino Uno R3, traz multímetro e traz uma série de componentes que já utilizamos, grande parte deles, nas atividades que fizemos anteriormente. Além dos componentes de hardware, existe também a plataforma online, onde vão encontrar tudo o que precisam para poderem fazer as 11 atividades que estão previstas. Estas 11 atividades no total podem dar cerca de 25 horas de trabalho, de aulas. Todas as atividades têm instruções passo a passo, notas exclusivas para professores, notas para professores e alunos, como já vimos. E tem também um manual de exercícios e de registro para os alunos, assim como uma série de outros recursos. Este é o site que podem utilizar para aceder aos conteúdos do Arduino Student Kit. Recordar também que durante esta campanha estamos com preços promocionais em relação ao Arduino Student Kit, quer na aquisição de uma unidade, quer na aquisição de 12 ou de 24 unidades. Então, hoje vamos falar desta última atividade, que é uma atividade aberta, como já referi, que é a estufa inteligente. Tenho aqui as partes em que esta atividade também está dividida na própria plataforma. Primeiro, vão encontrar, como encontram em todas as atividades, um resumo da atividade, alguma informação interessante para o professor. Depois, há sempre aquela rúbrica do destaque da invenção. Depois, tal como aconteceu na nossa primeira atividade aberta, vamos ter aqui uma série de critérios e constrangimentos que vamos ter de seguir para poder levar avante esta atividade. Há aqui também muitas coisas a considerar neste projeto e depois há 7 objetivos que são elencados para este projeto e nós vamos explorar um bocadinho deles. Não vamos fazer o projeto todo, porque isto é um projeto que envolve a construção e a criação de uma estufa inteligente, mas vamos, acima de tudo, hoje trabalhar com um componente que ainda não trabalhamos anteriormente, que é o sensor de temperatura, que faz parte do Arduino Student Kit. Recordar o que é um projeto aberto e que este Arduino Student Kit prevê 2 atividades abertas. Ora, então, um projeto aberto é um projeto no qual são os alunos que vão decidir a forma como ele vai funcionar. Vão ter de obedecer alguns objetivos e alguns
e alguns constrangimentos também, e algumas obrigações que o projeto terá de ter para o aluno poder assim completar. E este projeto aberto tem então a ver com a criação de uma estufa inteligente. Todos nós conhecemos estufas, já vimos, se calhar, algumas estufas inteligentes. Aqui nesta parte do destaque da invenção, fala um bocadinho então destas estufas inteligentes, mas antes de irmos a isso, referir aqui algum impacto em relação à criação destas estufas inteligentes e a forma como é importante garantir a alimentação de uma forma segura, de uma forma sustentável à população mundial, que é um dos grandes desafios atualmente. E este desafio é maior tendo em conta as perspectivas de crescimento populacional, porque estima-se que até meados deste século, ou seja, até 2050, a população mundial aumente até o número de 9 bilhões de pessoas. Isto para os próximos 28 anos. Atualmente, assegurar a produção de alimentos agrícolas para a população global implica já ter uma área cultivável equivalente ao tamanho do Brasil. Não sei se tinham essa ideia. Isto sem contarmos com situações como as pragas, como as doenças ou as próprias condições climatéricas que nos últimos anos têm vindo a mudar e a afetar também a agricultura e que podem dizimar grandes lotes de plantação. Nas últimas décadas, a tecnologia tem vindo a ser cada vez mais incorporada em quase todas as aplicações agrícolas, no sentido de se obter maiores resultados ao nível da produção. Assim, a tecnologia, no fundo, encorajou os agricultores a tornarem as suas áreas de cultivo mais eficientes com a presença da automatização, como, por exemplo, a utilização de estufas inteligentes que proporcionam condições de crescimento controlado e de acordo com os requisitos daquela cultura em específico, de modo a garantir uma produção em grande escala. Referir também aqui no destaque da invenção e a associação que faz em relação à importância que estas estufas inteligentes têm, acima de tudo, quando equacionamos a questão de sair do nosso planeta Terra. Há aqui alguns dados curiosos interessantes que aparecem aqui nesta rúbrica do destaque da invenção. Por exemplo, estima-se que são necessários cerca de 10 mil quilos de alimentação para suprir as necessidades de 4 astronautas durante uma missão de 3 anos. No fundo, estes factos a mim surpreenderam-me, porque se fizermos aqui as contas, basicamente fica 10 mil euros cada quilo de alimentação, ou seja, para alimentar 4 astronautas numa missão de 3 anos, só em alimentação estamos a falar de custos à volta dos 200 milhões de euros, que é muito dinheiro e é muita coisa. Hoje em dia, estamos todos de olhos postos na primeira missão tripulada a Marte, é uma área intensa de investigação, é esta questão da produção de alimento. Uma das possíveis soluções será criar ambientes sustentáveis no espaço, e, por exemplo, em Marte, para uma produção contínua destes novos alimentos. Há muitos cientistas na NASA que sonham, têm a ideia de um sistema fechado, onde as águas residuais e os dejetos possam ser reciclados para alimentar as próprias plantas. E as plantas, por seu lado, produzir alimento para nos alimentar a nós e renovar o ar, permitindo assim a respiração. Contudo, a biologia das plantas está adaptada às condições da Terra e a construção destas estufas em Marte pode ajudar-nos a recriar as condições certas, mas com todas as variáveis têm de ser cuidadosamente monitorizadas. As condições de gravidade, as condições de luminosidade, os níveis de radiação, também eles constituem um desafio a esta questão da produção agrícola,
que é diferente da Terra. Investigadores começaram já a desenvolver iluminação com LED que pode ser ajustada às plantas em diferentes fases de desenvolvimento. Estão também já desenvolvidos microchips de ADN para monitorizar a reação dos genes em plantas para nos ajudar a detectar algum eventual problema de crescimento numa fase precoce. Inclusivamente, um grupo de investigadores desenvolveu um sistema que permite às plantas enviar mensagens de texto quando têm sede, para que os astronautas possam utilizar o abastecimento de água com eficiência. Sendo assim, temos aqui feita, de alguma forma, aqui uma introdução e uma boa introdução ao tema que vamos trabalhar com os nossos alunos, evitando aquela questão que às vezes fazem do para que é que eu estou a aprender isto. Ora, está aqui a razão e o desafio desta aprendizagem. E tudo isto está nesta rúbrica do destaque da invenção. Eu agora gostaria de partilhar convosco um pequeno vídeo de cerca de 3 minutos. Eu penso que o som está incluído. Eu terei de tentar, este vídeo não tem legendas, eu vou tentar colocar aqui estas legendas automáticas, antes de colocar aqui o vídeo. Só um segundo, por favor. Vou traduzir automaticamente para português. Agora deixem-me encontrar aqui o português. Claro que estas legendas contêm alguns erros, mas poderão ajudar a percebermos melhor um bocadinho. Este vídeo é um exemplo de uma escola nos Estados Unidos que os alunos utilizaram uma outra solução da Arduino, que é o IoT da Arduino, o Internet of Things, para construírem uma estufa inteligente. Students at White Mountains Regional High School in New Hampshire, United States, have built an automated greenhouse in a project that has come together across disciplines, including computer technology, environmental and sustainability, and mechanics and fabrication. Students have used the Internet of Things, the cloud, and Arduino to connect their learning to the real world by building a working prototype of an industrial-scale automated greenhouse. Right, as the digital landscape's evolving, right, we're seeing more and more these smart devices, right, in our homes, in our places of work, right, our places of business, and there's no reason why students shouldn't be exposed to them in their schools. The students should actually have the experience of working with these devices and understanding how they work and what they can be used for. But students, in terms of what they actually have to know, right, in terms of barrier to entry is very low, because all they have to know is how to interface with the Arduino device, and they can get things quickly up and running. So they had a beautiful cloud interface where they were able to set up and design a thing, create the variables that they wanted to go to the cloud and go back to the device. IoT has made coding a lot easier for the newer generation. Back then you'd have to do all the hard coding yourself, but now part of it's done for you. So it's a lot easier for new people to get into it. So for this project, we hooked up this table with the IoT device. What you see taped to the windows there are our light sensors, and then we can have the watering control, we can have additional daylight for the plants to grow. There's temperature sensor on the wall that is controlling the fan. So I originally started out with programming the light system, so the lights would turn on at a certain light level outside. I worked on the watering system and the moisture, just making it so they can turn on automatically and turn off automatically. I've been working on the fan, so basically it's sensing the temperature and changing it. Not as easily, especially not sharing it. Like we shared it around the world, and if we didn't, we wouldn't be able to do that if it wasn't part of the internet and the cloud.
Without the Arduino Cloud, we'd have to set up a web server. Arduino, that's just right there. It is important to me that my students walk away both with content, real-world experience, and then some soft skills so that they can apply those soft skills to any job, any career. Those are something that you need to build throughout life, and that's what really sets you apart usually from others in the workplace. Can you be a critical thinker? Can you be an independent learner, but a collaborator? These students are well on their way to learning both the soft skills and STEM skills they need to succeed in the real world. Get started with the IoT and cloud-based learning with Arduino Education. Ora, então, eu espero que o vídeo tenha chegado com som. As legendas são aquelas legendas automáticas. De qualquer das formas, penso que deu para perceber que foi um projeto real que os alunos fizeram. Deu para perceber muito do desenvolvimento que ali foi feito, o trabalho colaborativo. A professora referiu as competências do século XXI, as chamadas soft skills, aliadas à aplicação de uma resolução de um problema real também. Depois de termos visto então este exemplo, no fundo, real de um projeto de sala de aula que depois sai para fora da sala de aula e tem uma aplicação real, vamos olhar então para o desafio que é lançado aqui aos alunos através desta atividade e vamos ver aqui a lista de critérios e constrangimentos que os alunos têm ou devem seguir. Isto são critérios. Já referimos também esta questão na outra atividade aberta. Constrangimentos são fatores limitadores que impõem limites ao projeto. Às vezes pode ajudar a pensar nos critérios como os prós e nos constrangimentos como os contras do projeto. Então, critérios e constrangimentos que nos são sugeridos são o seguinte: ao nível dos LED, o sistema de climatização para a estufa deve incluir pelo menos 2 LED. Cada LED utilizado deve ser ligado em série com uma resistência. Ou seja, depois, qual é a utilidade que vamos dar aos LEDs? Isto cabe aos alunos decidirem e daí ser um projeto aberto. Controlos manuais, o circuito deve incluir pelo menos 2 controlos manuais que ativam determinadas tarefas para o sistema de climatização. Controlos manuais podem incluir botões de deprimir, que já utilizamos, potenciómetros também, e a capacidade de introduzir um comando através de um monitor de série. Depois, servo e condensador, também já os utilizamos anteriormente. O teu sistema de climatização deve integrar um servo que realiza uma tarefa em específico ao mover-se. Pode ser abrir uma porta ou fazer abrir uma porta para a questão da temperatura, do controle da temperatura. O servo deve ser ligado em paralelo a um condensador para ajudar a controlar o fluxo da corrente. Depois, pinos digitais e analógicos. O circuito do sistema de climatização deve utilizar pelo menos um pino digital e um pino analógico da placa Arduino R3, que é a placa que vem com este Arduino Student Kit. Os últimos critérios e constrangimentos: a utilização de resistências. Todos os LEDs do circuito devem ter uma resistência ligada em série. Esta resistência ajuda a controlar a corrente que passa pelos LEDs e os botões de deprimir devem ser ligados a uma resistência de pull-down, como já fizemos até na semana passada. Sensores. O circuito deve incluir pelo menos 2 sensores para monitorizar o ambiente. O sensor de luz, que não utilizamos, mas que pode ser trabalhado na atividade 9, o fototransistor, e um sensor de temperatura que vamos trabalhar com ele hoje. Depois, a utilização também do piezo, que utilizamos na semana passada. O sistema de climatização deve incluir um piezo para soar um alarme e indicar um problema na estufa. E, por fim, também incluir funções chamadas. O sketch, que controla o sistema de climatização da estufa, deve incluir pelo menos uma função chamada. Já vamos ver o sketch com mais atenção, um bocadinho mais à frente.
Agora, uma outra parte da atividade tem a ver com coisas que os alunos devem considerar ao pensarem no projeto e ao desenharem o projeto da estufa que vão construir. Uma das coisas importantes a considerar é a questão da luz. A quantidade de luz certa é importante para as plantas crescerem. Como é que o sistema de estufa que os alunos vão criar vai controlar o nível de luz? Nos dias de sol, a luz natural do sol entra pelas janelas da estufa, mas nos dias de nevoeiro ou durante a noite, como é que isso poderá ser feito? Como é que o sistema que os alunos vão criar vai fornecer luz às plantas enquanto está escuro, por exemplo? São algumas das coisas que os alunos devem considerar. Os alunos podem também considerar o seguinte em relação à luz. Alguma variedade de plantas adapta-se bem com luz durante 24 horas, mas há outras que precisam daquele período de escuridão para poder descansar e completar os processos bioquímicos para que possam continuar o ciclo de crescimento. Outra das coisas que os alunos podem considerar e devem considerar tem a ver com algum eventual sistema de alarme e indicadores. Por vezes já há sistemas de controlo automático que, quando se deparam com um problema, requerem atenção humana, requerem intervenção humana. Muitas vezes estes sistemas podem soar alarmes ou podem utilizar um sistema de luzes para indicar que existe um problema. Como é que nós podemos utilizar algum destes componentes para comunicar que existe um problema? É também algo que os alunos poderão considerar no projeto deles. Outro aspecto tem, obviamente, a ver com a questão da água. Disponibilizar a quantidade de água certa é importante para criar as melhores condições de crescimento para as plantas. As estufas de grandes dimensões possuem geralmente sistemas de rega que fornecem água para as plantas através de aspersores ou de mangueiras. Visto que a água e os sistemas eletrónicos não se conjugam muito bem, nós aqui não vamos convidar os alunos a interligar os dois. Contudo, há maneiras através das quais se pode simular a questão da rega das plantas e o controle do fluxo da água. Ou seja, convidamos aqui os alunos a alguma reflexão, que componentes é que eles encontram aqui no Arduino Student Kit que possam utilizar para controlar a questão da rega na estufa. Outra questão também importante tem a ver com o acesso, com a entrada na própria estufa. Há operações, empresas de estufas de grandes dimensões que utilizam sistemas de segurança para manterem as plantas e os alimentos que lá são cultivados protegidos contra roubos ou vandalismos. Muitas vezes há portas que estão trancadas e permitem o acesso a algumas pessoas ou apenas a funcionários. Que componentes é que nós poderemos juntar aqui ao nosso projeto para garantir que só as pessoas certas é que têm acesso à estufa? Mais aqui um ponto a considerar pelos alunos. Depois, também a questão vamos chamar da conservação. Geralmente as pessoas e as empresas que operam em estufas têm preocupações com a conservação. A conservação consiste em fazer uma utilização racional dos recursos, como a água, como o sol, como a energia, para impedir o desperdício, por exemplo. Além disso, gerir uma estufa pode ser muito dispendioso e o desperdício de água ou de energia não é bom nem para o ambiente e nem para o próprio negócio. Muitas estufas conservam o solo com recurso à compostagem, ou seja, a reciclagem de plantas mortas e de outros materiais orgânicos para criar nova terra, novo solo. Para conservar a água, muitas vezes os grandes operadores de estufas regam as plantas à noite, quando se perde menos água devido à evaporação provocada pelo sol. Nas estufas hidropónicas, a água é aplicada diretamente na raiz da planta, o que diminui muito o desperdício da água.
Bom, é mais umas questões para os alunos terem em conta quais são as boas práticas de conservação que as estufas podem então utilizar e de que forma as podemos incorporar no nosso sistema que vamos montar. Por fim, perto do fim, a questão da temperatura, que é isso que nós vamos trabalhar na prática hoje. A temperatura tem um grande impacto na forma como as plantas crescem e se desenvolvem e como é que então poderíamos controlar a temperatura aqui na nossa estufa. Outra questão, nós vimos naquele vídeo de há pouco, eles utilizaram um outro conjunto, que é o IoT, o Internet of Things, que já traz um sensor de umidade, um sensor de moisture, para nós podermos colocar na terra e sentir a umidade da terra e perceber se ela precisa ser mais regada, ou nem por isso, ou ser menos regada também. O kit do Arduino Student Kit não traz esse componente. Por fim, considerar também a questão da ventilação, que nós também podemos recriá-la de alguma forma, utilizando, por exemplo, o servo. A atmosfera no interior da estufa é importante, as plantas necessitam do dióxido de carbono para converter a luz do sol em energia, que utilizam para crescer. Dentro da planta, o dióxido de carbono é então convertido em oxigênio num processo de respiração celular. Os sistemas de ventilação introduzem ar puro e extraem o ar velho de modo a providenciar um abastecimento contínuo de dióxido de carbono para as plantas. O excesso de oxigênio é expelido para onde possa ser respirado por animais e humanos. Os sistemas de ventilação também ajudam a controlar a temperatura dentro da estufa, fornecendo ar quente ou ar frio. Mais um aspecto a considerar para a criação deste projeto. Ou seja, já demos aqui, a plataforma do Arduino Student Kit já dá aqui uma série de elementos que os alunos devem ter em consideração para a criação da estufa inteligente. No entanto, no exclusivo do professor, eu tenho aqui um print do exclusivo do professor, se sentirem que os vossos alunos ainda precisam de mais ideias ou de um pouco mais de apoio, estão aqui algumas maneiras que nós podemos incentivar os nossos alunos e ajudando-os sem lhe dar as respostas que eles precisam, no fundo, mas podemos sugerir coisas como se aquelas questões que vimos anteriormente se não fizerem o efeito que nós pretendemos, poderemos dar aqui algumas sugestões. Por exemplo, um LED azul poderia ser utilizado para indicar que a água está ligada. O LED poderia ser aceso ou apagado por um botão de imprimir ou automaticamente com base nos níveis de luz. Seria aqui uma sugestão de utilização para o LED. Outra, poderiam ser utilizados para providenciar a luz quando o nível de luz for baixo, utilizando o fototransistor e os LEDs. Depois, a utilização do servo poderia ser para controlar uma ventoinha, por exemplo, que vai ajudar a refrigerar a estufa, ou então para abrir ou fechar uma porta, uma janela, para servir também para criar a ventilação. Também poderia ser utilizado o servo para simular uma ligação de uma torneira de água, já referimos que não vamos utilizar aqui a água, ou abertura e fecho para ajustar os níveis de luz. Ou seja, há aqui várias utilizações que podíamos dar ao servomotor. O nosso piezo pode ser utilizado também para fazer soar um alarme, ou quando houver uma grande alteração da temperatura, ou quando o nível de luz não for o indicado, por exemplo. Para obter acesso à estufa, poderia ser introduzido um monitor de série, um código de um só caractere. Poderia ser então utilizado um LED verde para indicar que o acesso foi concedido ou um LED vermelho para indicar que o acesso foi negado, resolvendo aquela questão do acesso à estufa. Sendo assim, e depois de termos visto critérios, constrangimentos, coisas que os alunos podem considerar, aqui uma ajuda extra que os professores podem dar aos alunos no desenvolvimento dos projetos, vamos olhar rapidamente para os 7 objetivos do projeto.
São 7 objetivos, mas obviamente que vocês podem retirar daqui um ou outro para poder ou ajustar melhor o tempo que têm disponível para a atividade ou até o grau de dificuldade desta atividade. Tem a ver com a questão das ideias para o projeto. Sugeri aqui um debate de ideias para o projeto do sistema da estufa inteligente. Tomar nota disso, referir também que a plataforma nos dá aqui indicação para utilizarmos o livro de registro, justamente aqui na lição 10, na página 26. Eu diria que a utilização deste livro de registro é interessante, certo? Podemos tomar algumas notas das ideias que estamos a ter numa folha de rascunho, mas depois é interessante passá-la para o livro de registro para que depois no final, quando os alunos queiram consultar novamente as atividades, até para se inspirarem, para poder fazer outra atividade diferente, terem lá o registro daquilo que eles fizeram ao longo das atividades. Depois, protótipo do circuito. É outro dos objetivos dos 7 objetivos do projeto. Identificar e localizar os componentes eletrónicos que vamos precisar para construir a nossa estufa, construir o circuito de modo a integrar as ideias que foram debatidas previamente e ter, obviamente, sempre em consideração aquela lista de critérios e de constrangimentos que vimos anteriormente. Quando o sketch estiver concluído, testar a funcionalidade do circuito, se for preciso alterar alguma coisa, quer no circuito, quer no sketch também, o fazer. Em relação ao sensor de temperatura. O sensor de temperatura é uma peça muito pequenina que vocês encontram no Arduino Student Kit, que tem 3 perninhas, como esta. Não sei se já conseguiram identificar esse sensor de temperatura. Em cima das 3 perninhas, ele tem aqui uma espécie de um plástico preto que não é bem redondo. Numa das zonas ele é achatado. E se virarem a parte que está achatada para vocês, aquilo que vocês encontram, o perno que fica mais à esquerda, é o perno que devem ligar à alimentação. O perno que fica mais à direita é o perno que vamos ligar ao ground, que vamos ligar à terra. O perno que fica no meio é o perno de saída que vamos ligar então à nossa placa de Arduino. Poderíamos também ver aqui o diagrama esquemático. Não há aqui nenhum símbolo para o sensor de temperatura, mas pode-se utilizar perfeitamente algo do género, aqui um T com o mais, o S e aqui o menos, e interpretar este diagrama esquemático. Eles podem, obviamente, e devem fazer numa folha de rascunho, ou então no Student Logbook, fazer aqui o desenho esquemático do sistema que eles estão aqui a montar. Recordar, então, o pino do meio é um pino de saída, deve ser ligado à placa de Arduino. O pino do lado esquerdo deve ser ligado à alimentação, àquela porta que diz 5 volts, enquanto que o lado direito deve ser ligado a uma porta de ground, a uma porta de terra. Quarto objetivo dos 7 tem a ver com o pseudocódigo, algo que já falamos no primeiro webinar. Antes de começar a programar o sketch, eles é aconselhado escreverem um pseudocódigo que representa aquilo que eles querem fazer. Um pseudocódigo pode ser com uma linguagem escrita, corrente, que depois eles vão traduzir isso para código. Mais uma vez, a sugestão de utilização de uma folha de rascunho, mas depois, quando tiver o pseudocódigo já de uma forma satisfatória para o grupo, escrevê-lo e registá-lo na página 27 do logbook do aluno. O sketch. Para fazermos o sketch, para fazermos a programação, há aqui elementos no projeto que são obrigatórios de serem utilizados e que nós já trabalhamos antes. E, como é óbvio, nós podemos ir buscar o código e fazer algumas alterações para cumprir os efeitos que nós pretendemos.
por exemplo, e recordar que para controlar os LEDs nós podemos ir à atividade dos semáforos, para mover o servomotor ou o potenciómetro, ou o botão de deprimir, nós podemos ir consultar a atividade do robô desportivo, que também fizemos, e para utilizar, por exemplo, o piezo, vamos buscar aquilo que fizemos no webinar passado, por exemplo. Ou seja, não precisamos de criar aqui nada de muito de novo, vamos reutilizar o código que já escrevemos em atividades anteriores. E para a parte mais prática de hoje, até porque já estou farto de falar, para a parte mais prática de hoje, nós vamos fazer um circuito muito simples com o sensor de temperatura. O programa que vamos utilizar é este, já vos mandei também previamente, ele está na plataforma, eu copiei da própria plataforma. Recordar então que o sensor de temperatura é um sensor analógico e que funciona exatamente da mesma maneira que o fototransistor, que não utilizamos, mas que poderão ver como se utiliza na atividade número 9, mas que é exigido que, se formos cumprir todos os critérios desta atividade, é exigida a sua utilização. O pino de saída do sensor deve ser ligado a um pino analógico da placa de Arduino. Vamos utilizar aqui alguns comandos, como o comando analog read, para ler o valor do sensor, que vai nos devolver um valor analógico entre o 0 e o 1023. E depois vai ser necessário, através de equações matemáticas, transformar esse valor que o sensor nos vai devolver entre 0 e 1023, transformar isso em graus, quer Celsius, quer Fahrenheit. E isso vai ser feito através da utilização do código. Olhando um bocadinho aqui mais atentamente para a parte da programação, para a parte do código. Se repararem, logo no início, aquilo que vamos fazer é declarar aqui no sketch que o pino 0 vai ser utilizado para o sensor de temperatura, que o vamos designar como Temp Sensor Pin, que vai estar ligado aqui ao pino 0 da nossa placa de Arduino. Aqui, onde está aqui destacado a amarelo, algumas variáveis que são declaradas, e estas são variáveis do tipo flutuante. As variáveis do tipo flutuante são variáveis semelhantes às do tipo de número inteiro, no entanto, estas variáveis flutuantes permitem números decimais, números racionais, enquanto que os números inteiros não contêm casas decimais. Terá de se utilizar variáveis flutuantes para os valores relacionados com o sensor de temperatura. Tal deve-se ao facto das equações de matemática que mais adiante podemos ver no sketch. Eles vão converter a leitura do sensor num valor analógico para uma temperatura real, que pode ser ou em Celsius ou em Fahrenheit. Aqui, na função... Aqui embaixo na função temos aqui o nosso void loop, tínhamos aqui atrás também o nosso void setup, que vamos colocar esta questão do monitor de série para podermos ler a temperatura. No void loop vão encontrar então o analog read, que vai receber o valor analógico do sensor de temperatura. Temperaturas muito baixas terão um valor analógico baixo, enquanto que as temperaturas mais elevadas vão ter um valor analógico alto. E o valor analógico é guardado na variável sensor value. Estes são alguns pormenores ao nível da programação, que poderão explorar muito mais na própria plataforma de Arduino. Eu estava aqui a elencar os 7 objetivos do projeto, só me faltam 2. E estes 2 foram deixados para o fim de propósito, porque nós podemos eventualmente querer fazer esta atividade
e é possível fazê-la mesmo sem construir o próprio modelo da estufa, criar apenas aqui o circuito, desde que fique funcional, no fundo. Poderemos não ter de criar a estufa, mas se o desejarem, se tiverem tempo para isso, poderá ser um projeto muito, muito interessante. Então, sugestões para a criação do modelo da estufa, tentar perceber quais os materiais para construir a estufa, criar e desenhar um modelo da estufa. Existe no logbook, mais uma vez, espaço para isso, para desenharem também o sketch. Para construírem o modelo, depois passam para construir o modelo. E vão combinar o modelo real, no fundo, com o circuito de climatização que eles aqui conseguiram criar. Se for necessário, a própria plataforma do Arduino Student Kit dá-nos aqui também sugestões de materiais de fácil acesso que podemos utilizar para construir então um modelo da estufa, desde caixas de sapatos ou caixas de presentes, que podem ser utilizadas para a construção da estufa, película aderente para fazer as janelas, cartolina, fita adesiva, cola, tesoura, paus de madeira, enfim, tudo materiais que são aqui sugeridos, materiais de fácil acesso. Mas como referi ainda há pouco, se não quiserem montar na realidade da estufa, poderão cumprir na mesma com este projeto sem a montarem, sem a construírem. O último destes objetivos tem a ver com a questão da demonstração, que também é uma parte opcional. Se quiser que os alunos apresentem os seus trabalhos, poderá eventualmente pedir-lhes que façam uma demonstração no final do projeto. Vão dizer a cada grupo de alunos quanto tempo é que eles terão para fazer essa demonstração. Mais uma vez, eles poderão utilizar o logbook na página 28 para escreverem aquilo que é importante que eles refiram no esboço da sua demonstração. Fazer uma espécie de um guia para demonstrar aquilo que é importante no seu projeto. E agora que vimos os 7 objetivos e que vimos isto, eu vou parar de partilhar isto, respirar um bocadinho, e vou passar a partilhar a nossa plataforma para já. Não sei se já conseguiram construir, vamos ter agora aqui 5 minutos, se quiserem construir este circuito, tal como eu, por exemplo, tal como eu vos enviei hoje previamente. É um circuito, já está construído em alguns casos, é um circuito muito simples de construir. Vamos usar o nosso sensor de temperatura e depois aqui três jumpers. Deixem-me partilhar também agora a plataforma do Arduino IDE. Ora, cá está a nossa plataforma Arduino IDE. Eu já até vou fechar e vou voltar a abrir. Eu enviei-vos já uma programação, ou podem ir à plataforma do Arduino Student Kit e simplesmente fazer copiar e colar, ou então podem escrevê-la se assim o desejarem. Se forem escrever, aconselho, mesmo que se aconselhe aos alunos, que coloquem aqui estas notas aqui à frente. Neste momento ele já me estava aqui a apresentar qualquer coisa, já lá vamos. Temos então aqui a nossa programação. Vamos, já sabem, verificar. Eu já liguei a minha placa ao computador. Vamos só verificar se não há aqui nenhum erro na programação. No meu caso não me está aqui a aparecer erro nenhum. Garantir que temos aqui a nossa placa ligada, neste caso está na porta COM15, e vou enviar a programação. Ora, acabo de enviar a programação e neste momento ainda não vejo aqui nada, não consigo perceber aqui ainda o que está a acontecer. O que é que eu preciso? Preciso de ir buscar aqui neste canto superior direito o monitor serial que aqui está. É uma espécie de uma lupazinha que está aqui ao lado do serial plotter, que vocês encontram aqui, que poderão clicar. Ao clicar, vai aparecer aqui esta parte em baixo, que vos vai mostrar então
os valores que estão a ser lidos pelo sensor de temperatura e depois, através desta programação que aqui está, são convertidos em graus Celsius e em graus Fahrenheit. Neste momento estou muito bem, estou com 22 graus, mais coisa, menos coisa, 22 graus e meio. Estou muito bem e gostava de saber como é que vocês estão e se estão a conseguir também fazer essa leitura. Eu estou a 19 e qualquer coisa e tenho a sensação de estar a 15. A 15. Estou cheia de frio de estar aqui sentada, mas o meu dá 19 e qualquer coisa, portanto aí está mais quentinho. Aqui está mais quentinho um bocadinho, sem dúvida, que eu tenho aqui o ar-condicionado ligado e está mais quentinho. Penso que não tiveram dificuldade em fazer este sketch, que é apenas uma pequeníssima parte daquilo que o projeto nos pede. Também antecipamos a nossa sessão um dia, tive menos um dia para poder preparar, por causa da feriado da manhã, para preparar isto, senão teria construído aqui uma bela estufa com umas belas plantinhas. E teríamos colocado então os nossos LEDs e o nosso servomotor, mas como já trabalhamos com esses componentes anteriormente e para simplificar também a atividade, e já que hoje é a nossa última sessão, focar na questão do sensor de temperatura. Sendo assim, toda a gente ninguém teve dificuldade em fazer correr o programa, em fazer correr isto, foi simples. Eu vou confessar, não tive dificuldades porque tínhamos cábulas. Muito Se não bem. tivéssemos cábulas, tinha alguma dificuldade. Tenho que olhar para isto, a forma de fazer os códigos com mais atenção, porque assim só na sessão nós não conseguimos, não é? Mas com as cábulas foi fácil. Claro que sim, claro que sim. Agora, já que me está a dizer isto, eu ia só partilhar aqui um bocadinho, rapidamente também, a nossa plataforma do Student Kit, que tinha aqui a minha fechada, só para dizer o seguinte, e isto é válido para todas as atividades, Eu não sou especialista em eletrónica, não sou especialista em circuitos, nem sou especialista neste tipo de programação. De qualquer das formas, o que nós podemos sempre fazer, porque a plataforma nos permite fazer isto, temos sempre a informação de como fazer o sketch, neste caso apenas com o sensor de temperatura, ou seja, aquilo que eu vos mandei eu apenas retirei daqui da plataforma e mandei-vos só para simplificar. Temos aqui o sketch, facilmente percebemos como montar aqui o sistema e depois, para a questão da programação. Obrigado. Ela aparece logo aqui, toda feita. O que eu fiz, basicamente, foi copiar e colar. Depois, e desta forma, não sendo especialista neste tipo de programação, nós conseguimos cumprir com a atividade, mas a plataforma oferece-nos depois a seguir uma explicação muito mais detalhada de todos os elementos que estamos aqui a utilizar. Se for essa o meu foco, se for a questão da programação, eu tenho aqui o passo a passo também do que é que estas linhas de código nos querem dizer. Ou seja, se na vossa disciplina o foco forem também explorar esta questão da programação, não tem de se preocupar porque tem aqui o passo a passo e a explicação toda da programação também. E isto acontece nesta atividade e acontece em todas as outras também. Deixem-me só voltar aqui e para então de partilhar. Paulo, deixe-me fazer-lhe uma pergunta, por favor. Diga, Carlos. Na última sessão, mostrou-nos um sítio onde se podiam ir buscar projetos diferentes. Muito bem, muito bem. E eu não segui, não fixei esse caminho. Se pudesse mostrar outra vez, eu agradeço. Com todo o gosto. Ou seja, eu vou partilhar aqui novamente. Eu quando acedo aqui, quando entro no Arduino Student Kit, mal entro, eu tenho aqui a hipótese de transferir o livro do aluno, o livro do registro, ou vou acedendo aqui às atividades também. Eu tenho aqui o começar, e se eu for aqui à atividade do começar, eu deixo aqui um bocadinho, nesta secção que diz o que é Arduino,
Eu tenho aqui um link, mesmo aqui em baixo, eu penso que estou, sim, estou a conseguir partilhar. Eu basta clicar aqui nesta ligação e abro-me então esta página do create.arduino.cc, uma página onde vão encontrar milhares de projetos diferentes. Eu poderei pesquisar aqui por, uma greenhouse, e tenho aqui uma série de projetos relacionados com estufas também. Encontrei aqui um projeto também que cumpre com todos os pressupostos desta atividade e que foi feito com o Arduino Student Kit, mas a pessoa que o fez gravou um vídeo, mas mostrou o projeto, mas depois não partilhou nem o sketch, nem a parte do circuito. Mas, ou seja, basta aceder então aqui, é o chamado Project Hub da Arduino, basta aceder e depois pesquisar aqui pelo tipo de projetos que têm. Neste caso nem precisam de fazer o login, mas se o fizerem depois podem guardar aqui os projetos nos vossos favoritos e aceder a eles com maior facilidade. Terei respondido à questão, Carlos? Penso que sim. Se não me diz que não, é porque sim. Posso também fazer uma questão? Claro que sim. Desde que não seja nós temos estado a gravar estas sessões, certo? E eu queria saber onde é que isto e quando é que isto vai ficar disponível, porque eu preciso ver isto com mais calma, porque nós só quando precisamos das coisas é que realmente aprendemos. E por isso, pensando já futuramente nessa perspectiva, eu gostava de realmente ter acesso a estas gravações. Com certeza que terá. Estas gravações vão ser disponibilizadas no canal de YouTube da Arial Editores. Eu vou-vos mandar para vocês a informação detalhada das datas. Neste momento ainda não está decidido se vão ser disponibilizados todos de uma vez só ou um por semana também, mas vocês vão receber, os meus 30 aqui, como eu vos costumo chamar, vão receber toda a informação previamente, ok? E além de receberem essa informação da minha parte, receberão também depois uma newsletter genérica da Arial a avisar que esses webinars estarão... Ok? Obrigada. De nada. Mais alguma questão? Eu acho que hoje até vamos acabar um bocadinho mais cedo do que o costume. Claro que não haveria tempo neste webinar de cumprir com o projeto todo, como é óbvio. O meu foco foi naquele elemento que ainda não tínhamos utilizado, no sensor de temperatura, e conseguimos fazer hoje aqui um circuito muito simples que nos vai servir de termómetro também. Se a semana passada conseguimos fazer algo para pôr na nossa árvore de Natal e na semana anterior também podíamos pôr um sistema de luzes, aqui também podemos no dia 24 na ceia controlar a temperatura da nossa sala com o Arduino Student Kit também, se assim o desejarem. Ok? Se não há mais questões, diga, alguém levanta o braço? Claro que sim, professora Ruth. Nós deparamos com, nem sei se é o local, mas temos o buzzer que não funciona. São as pessoas dali da zona de Mirandela, não é? Bragança. De Bragança, exatamente. Sim, acabamos por fazer o projeto, mas com outro que tínhamos na escola. Sim. Julgo que não funciona mesmo. Ok. Vamos depois ver essa situação entre nós, está bem? Está bem. Através da Lénia. A Lénia depois fala consigo. Ok, obrigada. Sendo assim, e pela última vez, deixem-me agradecer a todos vocês a vossa presença assídua nestes webinars, o vosso empenho, a vossa dedicação, o vosso esforço em aprenderem qualquer coisa, e também àqueles que nos foram mandando aqui alguns inputs, alguns de vocês já dominam estas coisas ou dominam mais do que os outros, mais do que eu, estas coisas, e foram-nos dando também alguns inputs, sempre que tivemos aqui algum problema em que algum de nós não conseguia fazer, foram uma ajuda preciosa, pelo que quero-vos agradecer muito sinceramente a vocês toda a vossa participação neste webinar. Nestes webinars, esperar que tenham sido também produtivos para vocês, pelo menos o que ficaram com ele e ficaram com um conhecimento melhor sobre como isso funciona.
até uma próxima, ver-vos-ei em breve, com certeza, e vamos comunicando também muito brevemente. No início da próxima semana já vos vou mandar um e-mail também com algumas informações, até para depois vermos aí algumas questões relacionadas com certificados. Pela última vez, o meu obrigado a todos, foi um prazer estar convosco e trabalhar convosco, mesmo que neste formato online. Até uma próxima e muito obrigado por tudo. Até à próxima. Feliz Natal para todos. Boas festas. Obrigada a todos. Obrigada.